Bom dia, chegando com mais uma edição do nosso De Olho na Notícia, através do Grupo J. Sidney de Comunicação, onde nós trazemos aqui a notícia, os fatos reais, compromisso com a verdade e, claro, com uma questão opinitiva, mas baseada nos fatos, né? Sem qualquer cunho de tentar produzir ou conduzir a sua opinião de uma forma a ser direcionada a um lado ou outro, mas te fornecendo exatamente um arcabouço, né, de situações e fatos para que você tenha a sua própria conclusão diante das notícias. Esse também é o nosso papel. Bom, diante das informações, daqui a pouco tem Jornal do Meio-Dia, daqui a pouquinho Jornal do Meio-Dia aqui pela sua Líder FM no nosso YouTube. Olha, o Anel Viário de Irecê é inaugurado, agora batizado, né, com o nome de Maria Vaz, marco do desenvolvimento urbano na região de Irecê, o semianel viário, prestes aí a dar essa solução tão esperada pelos motoristas que trafegam aqui na região de Irecê e que assim possibilita que evitem adentrar a área urbana com caminhões, carretas, carros pesados, que causam um transtorno enorme à trafegabilidade de veículos e prejudica também o asfalto. Bom, agora com o anel viário e inaugurado pelo governo do estado, vai chamar-se Avenida Contorno Maria Vaz. A indicação é aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa e foi protocolada pela deputada Fabíola Mansur. Na justificativa, a parlamentar fez um breve resumo da vida de Dona Mariazinha, como era carinhosamente conhecida a mãe do prefeito Elmo Vaz. E aí, a Avenida Contorno Maria Vaz trará, assim, a maior comodidade também para aqueles que trafegam em nossa região, principalmente aqueles que trazem, né, cargas e também fortalece o nosso comércio regional. Não é só de Irecê, mas também de uma maneira regional. Então, uma conquista do governo Elmo Vaz e realizada pelo governo do estado. Por falar em governo do estado, uma outra questão e bastante importante ressaltar aqui a necessidade de uma atenção maior do governo do estado com relação à área de saúde, principalmente a regulação. Sistema de regulação que vem sendo motivo de grandes reclamações, constantes reclamações, porque existem muitos pacientes, principalmente no interior, que precisam de um atendimento com a complexidade maior, com a estrutura melhor, principalmente em algumas cidades de grande porte no interior do estado, como também na capital baiana. E dentro dessa realidade, nós chamamos a atenção, mais uma vez, para esse problema. É um problema que tem que ser resolvido e a sociedade precisa abraçar. Quando nós temos um paciente acamado em unidade de saúde e que ali toda uma família, amigos também passam também a conviver com esse sofrimento, é muito difícil. E aquelas famílias que são abençoadas, que não têm um parente ou alguém passando por essa situação, têm que ter a sensibilidade necessária para abraçar esta causa. Isso é incontestável, é incontestável. Diante dessa realidade, a gente quer trazer aqui à baila um jovem na cidade de Xique-Xique, que aguarda no Hospital Julieta Viana, né, espera exatamente a regulação. 4 dias. Ele possui a doença falciforme. Aqueles que conhecem mais de perto sabem do que eu estou falando, da grande dor, sofrimento desses pacientes que possuem essa comorbidade. E tem tantos outros pacientes com diferentes comorbidades que também aguardam na regulação e que só psicologicamente já encontram bastante abalados, não só o paciente, como toda a família, na esperança de que algo seja feito. E agora você acompanha exatamente com sua imagem a situação deste jovem em Xique-Xique, aguardando uma regulação pelo Sistema Único de Saúde aqui no governo do estado. Vamos lá. Ouça. Oi, amigos, hoje não foi. Infelizmente, hoje eu, Gleice Melo, mais uma vez aqui no Hospital Julieta Viana, com meu irmão de foice, o meu irmão Luciano, ele que tem 17 anos, um adolescente, com doença falciforme. Estamos há 3 dias esperando uma regulação. Uma regulação que, infelizmente, eu até falo que é a fila da morte, porque não tem lógica, não há, sinceramente, cabimento a pessoa esperar uma regulação num estado delicado, ou um estado
grave, com doença falciforme, há 3 dias. E até hoje, quarta-feira, nada de regulação. Aí eu pergunto, meu povo, pergunto para você, que país é esse que vivemos? Que estado é esse que estamos? Que Bahia é essa? Pessoas com doença falciforme, infelizmente, sofrem, estão em estado grave nesse estado, na Bahia, sofrendo com doença falciforme, e parece que somos ignorados pelo governo. Estamos aqui, existimos, e eu peço a você que é responsável, sim, pela Bahia, que é responsável pelo povo, que agilize na regulação do meu irmão de foice, do Luciano, jovem de 17 anos, aqui de Xique-Xique, Bahia. Eu, Gleice Melo, sou pessoa com doença falciforme, sou coordenadora geral da Associação de Pessoas com Doença Falciforme do território de Irecê, território centro-norte. Estou indignada, estou revoltada, sinceramente estou revoltada, estou triste com essa espera da regulação. Há 3 dias esperamos uma regulação para o Luciano. Tá, então, você pode acompanhar som e imagem este caso que ocorre, esse fato que acontece na cidade de Xique-Xique, mas é extensivo também a muitos outros municípios no estado da Bahia que passam por essa situação. Enquanto isso, nos resta cobrar das autoridades, fazer uma corrente em solidariedade a este jovem e ao mesmo tempo, além de cobrar das autoridades, orarmos, pedirmos a Deus, né, que as autoridades competentes tenham a sensibilidade e o carinho para olhar pela vida dessas pessoas, porque investimentos acontecem, só que os investimentos que acontecem na área da saúde não estão a contento na prioridade da demanda, que é bastante grande, complexa, mas existem ali situações emergenciais. Vamos aguardar e acompanhar este caso aqui também pelo Grupo J. Sidney de Comunicação. Não esqueçam, daqui a pouco tem o nosso Jornal do Meio-Dia com muito mais informações para você. E por falar em informações, um outro fato que chama bastante atenção é exatamente a Comissão de Constituição e Justiça, que autoriza estados a legislarem sobre o porte de armas de fogo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou por 34 votos a 30 um projeto de lei complementar que autoriza os estados a legislarem sobre posse e porte de armas de fogo para a defesa pessoal, em que os estados possam decidir. Só que na Constituição, o artigo 21 e 22, disse que a definição desse poder é pelo governo federal e não governos estaduais. Primeiro ponto. Então, essa novela vai se estender e pode ganhar, né, novas nuances, principalmente quando houver necessidade da intervenção do STF, porque está na Constituição. Não é assim da noite para o dia e tentar passar por cima das leis, como diria, acima das 4 linhas. E existem pontos a serem estudados. O relator, deputado delegado Paulo Binsky, foi favorável à proposta. Segundo aqueles que defendem essa proposta, porque nos Estados Unidos, aí nessa hora a gente lembra dos Estados Unidos, né? Tem estados que têm a liberação e é autorizado e outros estados não. Nesses momentos, a gente, para tentar persuadir a opinião pública, trazemos narrativas e das maneiras mais simples possíveis, objetivando a conquista, né, de colocar em prática ideias como esta. Nos Estados Unidos, existe uma fiscalização, principalmente nas fronteiras, de estados para estados, que são bem claras, bem objetivas. Para começar, aqui, só sobre esse ponto, aqui no Brasil, dificilmente teríamos fiscalização suficiente e eficiente para coibir um cidadão, por exemplo, de sair da Bahia, onde, por exemplo, tivesse o direito a porte de arma e fosse para Sergipe, onde não tinha, onde não existiria. A dificuldade seria bem maior. Uma outra questão, também, e defendida essa ideia por extrema-direita, é quem vai ganhar com isso? A indústria armamentista. Alguém vai sair muito, ganhando muito com isso. E provavelmente aqueles ligados à indústria armamentista. Pouco, né, ligando aí, medindo as consequências para a sociedade como um todo, para a população como um todo. Então,
E tem que se observar também quem vai ter maior lucratividade com a ideia como esta. Segundo, a estrutura do país para tentar colocar uma ideia em prática como essa. É um direito do cidadão? É. Mas na prática, mais uma vez, fazendo no campo da alegoria, da suposição, o negro, pobre, favelado, que mora em um morro, ele teria o seu direito respeitado se ele desce do morro. Por exemplo, no Rio de Janeiro, tem o Morro do Dendê e tantos outros que os traficantes comandam. E é o local onde o cidadão, por situação, tem que andar armado. Ali ele recebe a pressão de traficantes e de milicianos. Para defender a sua família, ali é uma zona de guerra. Seria o local mais propício para que o cidadão andasse armado, para proteger a si, a sua integridade e a sua família. Ele mora em um local bastante perigoso. Será dada a oportunidade a ele, de maneira democrática, que ele desça ao morro e, obrigatoriamente, pela situação que ele vive, ele tem que andar armado. Quando chegar no asfalto, como nós falamos na capital, ele será visto como cidadão de bem, que está protegendo a sua família e por isso está andando armado. Classes mais abastadas de bairros economicamente superiores, nessa escala econômica, serão tratados diferentes? Haverá essa concordância? Quem vai fiscalizar? Então, existem muitas coisas a serem discutidas, principalmente a diferença social. A diferença social. Então, a gente precisa saber se essa liberação de armas e com responsabilidade de cada estado serão para os mais abastados, aqueles que têm condição financeira melhor, uma história de vida superior àqueles que moram em situação de miséria e vivem à mercê da sorte diante dos poderes públicos. Então, é algo a ser discutido e analisado com mais importância do que a indústria bélica. Trazendo para a nossa Bahia o programa Pé de Meia. Olha, a Caixa Econômica Federal, diante a situação de tantas pessoas procurarem esse programa Pé de Meia e enfrentarem filas enormes nos bancos, na frente dos bancos, já adotou um método em que o cidadão pode utilizar o canal de WhatsApp. Isso mesmo. Então, preste bem atenção. Você pode utilizar o canal do WhatsApp para poder abrir e transferir valores. Isso mesmo. Facilidade. Com um celular na mão, com o aplicativo do WhatsApp, primeiro é necessário você salvar o número 0800 104 104 novamente. Repetindo, 0800 104 104. E aí, quando você abrir o WhatsApp desse número, você vai enviar uma mensagem com hashtag Pé de Meia, tudo junto. Hashtag é aquele jogo da velha no seu celular. E aí você enviando vai receber ali instruções de o que você deve fazer para abrir a conta e também transferir esse valor se você se encaixa no programa Pé de Meia, buscando facilitar o atendimento neste programa que já foi amplamente divulgado aqui pelos meios de canais do nosso grupo J. Sidney de Comunicação. Daqui a pouco tem Jornal do Meio-Dia para você, fique ligado e antenado, hein? Muita informação e interatividade. E já que eu falei de educação, uma outra notícia que vem repercutindo, sabe aquele negócio que nós já falávamos aqui de sabe com quem você está falando? A chamada carteirada, de você tentar humilhar um outro, você sentir-se superior ao outro. E também o peso da doutrinação, né, partidária, que vem acontecendo sem limites. E isso vem também interferindo na vida das pessoas, principalmente dos nossos jovens. Tem jovens que não fazem ideia da situação política, dos caminhos políticos, da vida política em nosso país, mas são cooptados a terem uma linha de pensamento por estar acompanhando, ouvindo, sem muita noção do que acontece. Uma professora de escola pública no Distrito Federal foi ameaçada após corrigir uma aluna que escreveu uma redação que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, havia acabado com as leis no país. A mãe da estudante disse que não aceitaria que a filha fosse doutrinada porque a professora disse, não, filha, ó, vem cá, chamou o aluno com jeito. Ó, vem cá, na sua redação, você falou isso aqui, mas é que não é ter acabado
Você colocou uma afirmação e você na redação não explicou como, por quê, de que maneira. Eu vou tentar te explicar aqui que ele não acabou com as leis por isso, isso e isso. Pronto, foi o suficiente. Foi o suficiente para virar o escarcéu. A aluna disse que quando a professora discordou dela, estava querendo doutriná-la. Que aí vem aquela conversa, que o Alexandre de Moraes não vale nada, que é um perseguidor tal, tal. Aquele mesmo papo de uma extrema-direita que, infelizmente, vai se passando de um para o outro e também nas diferentes faixas etárias sem um mínimo de alicerce para essas argumentações, na base da narrativa do achismo, do campo do achismo. E o pior não foi isso, é que chamou a direção da escola, chamou para conversar, e aí a mãe dessa aluna, ela dá logo uma carteirada. Olha, eu sou amiga do deputado Nicolas Ferreira, aquele, que eu não vou nem falar aqui agora, para evitar aqui se estender, também do deputado Gustavo Gayer e o senador Cleitinho Azevedo. Olha que eu sou amiga de gente importante, já viu, hein? O Nicolas, o deputado Gustavo Gayer e o senador Cleitinho. Vou pedir a cabeça da professora. Por quê? Qual foi o motivo? Não, porque a professora foi querer discordar da minha filha. Olha a barbaridade para onde esse caminho, para o caminho onde esse país está indo. Onde as mínimas situações que não precisam de ser travadas no campo de transformar um copo d'água em tempestade, mas por motivos banais, ideologias diferentes, pensamentos diferentes, e se tenta utilizar o poder para coibir, inibir o exercício de um professor na sala de aula, que em momento algum, até agora nas apurações, teve qualquer intenção ou atitude que comprovasse que ela tentou doutrinar ou mudar a opinião do aluno. Ela apenas pontuou e disse, não está bem assim, não é correto. Não é isso, trabalhamos com fatos. E o fato não é esse. Foi o suficiente. Infelizmente, nós estamos passando um período bastante perigoso, melindroso nesse país, em que se mistura tudo. Gente, daqui a pouco então tem Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado pelo carinho. A gente se encontra amanhã com muito mais informações para você, de segunda a sexta, às 11h45, através do nosso YouTube, Líder Agrandona. Um abraço.